Eu chamo agora, nesse momento, para palestrar o engenheiro civil José Mário Andrello. Ele é sócio-diretor Petroconsultoria Técnico, com 43 anos de experiência. Ele atua na área de patologia de obras civis e de revestimento, projetos de revestimento de fachadas e laboratório de concreto. Sócio do grupo Diprotec e membro do IB e da AEI. A sua palestra vai ser sobre reabilitação estrutural e impermeabilização de reservatório de distribuição de água. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui, embora eu não seja do Rio, eu me sinto em casa aqui, porque realmente a associação, desde que eu comecei aqui, fui muito bem acolhido, né? E temos muito trabalho aqui no Rio também. Fomos convidados, então, a fazer uma apresentação para você, problemas e soluções, né, Renato? Eu sou projetista, né? Então, a gente, como o Renato estava falando, o projeto é importante, do meu ponto de vista é muito importante. Nós temos o cuidado, eu sou conselheiro do IB, coordenador da Câmara de Projetistas também do IB. Então, toda vez que a gente vai para fazer um projeto, a gente tenta entender a necessidade do cliente, entender o que é que a estrutura está precisando. Esse aqui é um projeto que nós fizemos de um reservatório de água. A gente foi chamado para impermeabilizar o reservatório, né? Mas a gente precisa entender o que está acontecendo com o reservatório e qual o sistema que a gente vai oferecer, ou qual o sistema que vai ficar mais adequado para o caso. Esse é um reservatório enterrado, né? Ele tem aqui uma junta de dilatação, tá? Ele tem mais ou menos aqui, ele foi construído em 1980, tá? Para 10 mil metros cúbicos de água, mas por problema de vazamento, ele ficava armazenando 6 mil metros cúbicos de água. Esse jardim, esse solo, né, tem 60 centímetros de aterro e com gramado em cima da laje de cobertura. Dimensões desse reservatório 50 por 50 metros, né, e a altura dele 5,70 metros. A área do fundo dele 2.500 metros quadrados e a área de parede interna 1.680 metros quadrados. A princípio, um reservatório de água enterrado que não é para vazar, né? Mas é esse o reservatório. Ele é em cima de uma laje, né, tipo um radier, e esse radier suporta pilares, uma área mais ou menos de 3 metros por 3 metros, e esses pilares suportam as vigas, né, da laje de cobertura e o gramado. E as paredes, elas são contra barranco, né? Bom, nós temos aqui a entrada de água, né, tratada, e aqui a saída da água de distribuição para a cidade. Grande dificuldade, você parar um reservatório desse para impermeabilizar, porque você para o abastecimento da cidade. Então, nós somos convidados a trocar a roda do carro com ele andando. Esse era o desafio, né? Mas quando nós fomos fazer a visita para esse reservatório, nós percebemos que a coisa estava feia. Os vazamentos que estavam acontecendo provocaram deformação na parede do reservatório. Ela inclinou, ela dava muito vazamento d'água e ela puxou a laje. Tinha trincas e fissuras na laje e até com rompimento de vigas. A condição do reservatório estrutural estava um pouco feia, né? Primeira coisa, nós pedimos a sondagem no terreno, né, e a gente viu pela sondagem que o terreno era muito profundo. Tínhamos 12 metros de profundidade quando a gente encontrar solo impenetrável. E o SPT do terreno dava menos de 6. Então é muito ruim para qualquer suporte de fundação. E o terreno era uma argila arenosa mole, até 11 metros de profundidade. Então o reservatório ficava como se fosse um barco, né, apoiado num solo frágil.
E esse solo era um solo colapsível e que não podia ter vazamento d'água, tanto que deformou a estrutura. Nós pedimos uma paralisação desses reservatórios e fomos fazer um mapeamento do que tinha de ruim lá dentro, de danos, né, de manifestação patológica. Então, esses em azul aqui, era o que a gente tinha de trincas e fissuras e rachaduras na laje de fundo. E o que estava em vermelho é o que tínhamos de danos na laje de cobertura. Essa região aqui era uma região da laje que tinha desabado, né? E desabou porque foi um tratorzinho desse de cortar grama, foi cortar a grama lá do gramado e afundou. Então, estruturalmente, já era visível que o reservatório estava em uma condição precária. E aí, na inspeção interna, a gente tinha aqui laje, as vigas, né, com seção de aço totalmente perdida, os pilares também, seção de aço perdida totalmente, a laje de cobertura, a armadura já não existia, né, totalmente corroída. Nós temos aqui rachaduras na laje, quando o terreno tombou, né, a parede lateral tombou, puxou a laje, ela rompeu, e tínhamos rompimento da viga, a viga foi rompida. E aqui é aquela região onde a laje tinha afundado. Então a situação realmente estrutural estava muito ruim. E como é que a gente vai propor um sistema de impermeabilização para uma estrutura dessa? Né? A gente foi investigar se essa estrutura tinha condição de ser recuperada primeiro, antes de impermeabilizar, ou não. Né? Então, continuamos a inspeção. Aqui eram rachaduras no fundo, a gente não conseguiu esvaziar toda a água, mas tinha uma rachadura no fundo, a gente mapeou bastante. Aqui é a parede que ela ruiu, né? Aqui você tinha a viga da laje de cobertura, aqui você tinha um vão aberto, que via o solo lá. Aqui tinha um formigueiro enorme lá dentro, que a gente não conseguia trabalhar mais com o reservatório cheio d'água, trabalhava ele com a água mais baixa, e a gente tinha formigueiro. E aqui a rachadura da viga, rompeu a viga da laje de cobertura. Então a situação estava muito ruim mesmo, e aquele gramado que estava lá em cima, por incrível que pareça, ele estava estabilizando essa laje, não estava deixando essa laje cair. Né? Então, nós fomos verificar a condição desse concreto e dessa armadura. Fizemos aqui ensaios com fenolftaleína para ver a frente de carbonatação, e a gente viu que ela estava aí de 8 a 12, praticamente 13 milímetros de profundidade, e como a armadura era muito superficial, sem cobrimento, já estava despassivada e bem corroída. Fizemos ultrassom, né, fizemos potencial de corrosão de armadura. O ultrassom, né, deu resistências, resultados que o concreto tinha excelente qualidade, boa qualidade. Era um concreto compacto. O potencial de corrosão de armadura deu que não tinha nada, porque era muito bom. Podem ver aqui. Potencial de corrosão de armadura deu que a armadura estava boa, mas como assim a armadura estava boa? Na verdade, a armadura estava tão ruim, que não dava ligação entre elas e não passava corrente. Então eu achava que estava bom, né? Mas o resultado é que está tão corroído que não tinha nem como fazer um ensaio mais. Então a conclusão que a gente chegou, o concreto está bom, mas a armadura não tem mais o que fazer. Né? E como é que você vai recuperar um reservatório desse? Era muito complicado você ter que recuperar. Fizemos a esclerometria, resultados também da esclerometria muito bom, 52 e 63,5 MPa. Fizemos a contaminação de cloretos, e muito contaminado por cloretos, a gente tinha 0,49% de teor de cloreto, quanto a ACI recomendava no máximo 0,15%. Né? E a carbonatação, né? Contaminação por sulfatos, desculpe, estava dentro do limite.
Conclusão, concreto muito corroído, né, armadura muito corroída, concreto muito contaminado por cloretos, ficou inviável recuperar. Tá? Mas como é que a gente vai provar para o cliente que ele tem que construir outro, ou tem que impermeabilizar, o que ele tem que fazer? Nós fizemos aqui um estudo pelo método Guth, gravidade, urgência e tendência, né? A gente classificou a gravidade da obra com relação às trincas e fissuras da laje de fundo, né, e paredes. Separamos trincas e lajes, seccionamento da viga da laje de cobertura, degradação do sistema de impermeabilização interno e degradação da estrutura interna de lajes, pilares e vigas. A gente separou para tentar ver o que a gente podia recuperar desse reservatório e o que a gente não conseguiria recuperar desse reservatório. Na verdade, a gente chegou que a gravidade e urgência e tendência é 30 pontos, de 26 a 30 pontos, é tudo urgente, tudo rápido, tudo prioritário, porque a situação realmente estava muito danificada. E aí a gente fez então o seguinte, aqui nós temos o reservatório, né, que é e esse aqui é a estação de tratamento de água, todinha, esse terreno. Eu tenho o reservatório nesse canto aqui. Quanto custava na época, em 2020, o imóvel? Né? Fizemos a avaliação do imóvel, R$ 7.391.000. Quanto custava para fazer a construção do reservatório novo? R$ 6.600.000. E quanto para fazer a reabilitação? R$ 6.700.000. Mas, em função de a gente não ter espaço para construir outro reservatório, foi optado, então, por reformar. Então, essa foi a decisão de consenso que a gente chegou e tomou com o cliente. A partir daí, o que a gente tinha? Reformar um reservatório desse, sem parar o abastecimento da cidade, né? E aí o que a gente propôs? Como era um reservatório de água de distribuição para a cidade, ele não podia ficar sem a tampa, sem a laje de cobertura, não podia ter contaminação por folha, por inseto, por animais. A gente criou uma cobertura nova, estrutura metálica, em forma de arco, né? Para isso, nós fizemos uma inspeção de georradar no terreno, para ver onde tinha tubulação, onde tinha instalações que não pudessem interferir com a fundação. Foi então feito blocos de fundação, e nesses blocos de fundação instalado uma estrutura metálica em forma de arco. Feita essa estrutura metálica em forma de arco, a gente estaria como se fosse uma cobertura nova, né, fechada com telha metálica, né? Essa estrutura estava apoiada no solo, tínhamos entrada para manutenção, e depois de feito essa estrutura, entrar lá dentro para a gente poder começar a remover a terra, né, do jardim, demolir a laje. E para fazer isso, o reservatório estaria sendo escorado. Então, paradas intermediárias para poder a gente fazer esse trabalho. Então, feito essa estrutura metálica, a outra etapa era impermeabilizar o reservatório, e a gente fez o projeto com manta de PVC, um detalhamento de o trabalho de entrada e saída de água, reparação dos pontos críticos, né? Primeiro recompôs a estrutura de parede que estava com um problema, está tudo detalhadinho, tudo bem especificado. Só para voltar um pouquinho, a solução da impermeabilização foi com um projeto para vida útil de 30 anos, né, manta de PVC. A estrutura metálica tinha vida útil de projeto para 50 anos. E alguns elementos da estrutura metálica que se degradam mais cedo, tipo calhas, rufos, a gente previu vida útil de 4 a 8 anos.
a gente falou com o fabricante da telha metálica e fez proteção dela. Como o concreto sozinho não chega com 50 anos, você tem que sempre proteger, né? Então, nós fizemos todo um projeto, um detalhamento de todos os pontos críticos, né? E a operacionalização disso, o planejamento foi o seguinte. Então, primeiro foi a construção da estrutura metálica a partir do estudo do terreno. Depois, a gente fez paradas programadas, né, para que a laje de teto fosse escorada. Então, parava o reservatório no final de semana e entrava a montar estruturas metálicas de escoramento da laje. Foi feito o planejamento de fazer a remoção do gramado manualmente, sem equipamentos, debaixo da cobertura nova feita. Depois, demolição controlada da laje, em 12 paradas programadas do reservatório. Recomposição, né, da lateral do solo, do terreno, estabilização do solo para a recomposição das paredes, através de resinas de poliuretano estrutural injetadas no solo, reparação e regularização da laje de fundo e, por fim, instalação da manta de PVC. O tempo de execução da obra previsto para 12 meses, em paradas programadas, sempre de final de semana, para que a cidade não tivesse o fornecimento de água interrompido. Então, em resumo, esse foi o case que eu apresentei para vocês aqui, de um trabalho desafiador, né? Impermeabiliza o reservatório para mim. A gente não executa a obra, mas eu acho que um projeto desse, para quem vai contratar o serviço e para quem vai executar, está tudo definido, né? Então, quando o cliente tem uma visão de que o projeto é importante, viabiliza toda a execução da obra, né? Obrigado pela oportunidade.